Vamos lá. Hoje o nosso assunto é o uso dos porquês. Quando a gente fala em porquê, a gente acha que só tem uma forma de se usar o porquê. Porquê e pronto. Porquê. Só que nós temos 4 maneiras de se utilizar os porquês. E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ter que entender quando se utiliza os porquês. Nós temos 4 tipos de porquê. O porquê separado. Deixa eu só compartilhar aqui a tela para vocês. Nós temos o porquê separado e sem acento. Nós temos o porquê separado e com acento. Nós temos o porquê junto, sem acento. E nós temos o porquê junto com acento. São 4 tipos de porquê. E cada tipo de porquê tem uma função. Vamos ver cada uma delas agora. Antes de vir para aqui, para a nossa tela, nós vamos para o livro. Vamos olhar o que é que o livro quer nos falar. O que o livro nos trouxe como informação. Vamos lá. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Por quê separado e sem acento equivale a por qual motivo ou por qual razão. É usado no começo de uma frase interrogativa. E o que é uma frase interrogativa? É uma frase que está perguntando, tipo, você não sabe por que alguma coisa. É uma pergunta, isso mesmo. Então, no início de uma pergunta, nós utilizamos o porquê separado e sem acento. Ô tia, Oi. ô tia, só no início da frase ou pode ser tipo no meio ou no final? Não. Quando se utiliza porquê, o porquê separado e sem acento, ele é utilizado no início da frase, quando ele vai fazer alguma pergunta. Como aqui no exemplo, ó. Por que você foi lá? Esse porquê você foi lá, ele pode ser substituído por pelo qual motivo. Por qual motivo você foi lá? Não sabemos por que ele faleceu. Realmente, nós podemos também utilizar o porquê no meio da frase. Não sabemos por que ele faleceu. Não sabemos por qual razão ele faleceu. Porquê separado e sem acento é usado também como um equivalente a pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Ignora o motivo porque ele foi embora. Então, ignora o motivo pelo qual ele foi embora. Estes são os motivos porque voltei aqui. Estes são os motivos pelos quais voltei aqui. Vamos para o porquê junto, sem acento. É só uma palavra sem acento, com a função explicativa, equivalente a pois, porquanto, uma vez que, precedido de uma vírgula, ponto e vírgula ou ponto final. Vamos lá. Termine isso agora, porque depois não poderá. Então, aqui é uma explicação. Está dando uma explicação. E esse tipo de porquê, ele pode ser substituído pela palavra pois, pela palavra, vamos lá, por enquanto, porquanto, uma vez que. Então, termine isso agora, pois depois não poderá.
Não pude ir porque tive que estudar para a prova. Então, quando você vai dar uma explicação que você utiliza a palavra porque, você tem que usar o porquê junto e sem acento, que é o porquê utilizado nas respostas. Por que você foi à escola? Porque eu preciso estudar. Então, esse porquê junto, ele é utilizado em respostas, em explicações. Com a função causal, indica causa, razão e motivo. Não joguei bola porque estava cansado. Ela chorou porque tinha razões pessoais. Então, está dando explicações em todas essas situações aqui. Vamos para o porquê junto e com acento. Uma só palavra com acento. Como substantivo usado no sentido de causa, razão ou motivo. Admitindo pluralização, porquês, normalmente vem acompanhado da palavra determinante. Artigo, por exemplo, quero saber o porquê de tudo isso. Então, quando você usa essa expressão, quero saber o porquê, então esse porquê ele tem que ser junto e ele tem que ter acento. Acento. O mundo é cheio de porquês. Então, esse porquê também ele é utilizado no final de frases. O mundo é cheio de porquês. Continuando. E o porquê separado com acento? É usado no final de frases interrogativas. Ele estava chorando. Você sabe por quê? Então, esse porquê, ele é separado e ele é com acento. Ele é utilizado na frase, no final de frases interrogativas. Ele não foi à escola. Por quê? Então, separado, mas com acento, porque está no final da frase. Se está no início da frase, é porque separado sem acento. Se está no final da frase, porque separado com acento. Isolado numa frase. Você deve saber isso agora. Por quê? Então, ele também pode ser isolado, ele pode ser, ele pode representar uma frase. Por quê? Né? Então, aqui são os tipos de porquês. E eu trouxe para vocês aqui numa tela o resumo deste conteúdo. Eu acho que pelo resumo fica mais fácil de se entender. Vamos lá. Primeiro, deixa eu só aumentar. Tia. Ó, oi. O sim e o não também pode formar uma frase só eles? Sim. Sim. O sim pode ser usado. O sim e o não podem ser usados como respostas e podem formar uma frase. Já foi concluído, por exemplo. Você vai ao parque? E a resposta: não. Então, aí já foi uma frase porque me deu um sentido completo, né? Frase é o conjunto de palavras que se dá sentidos completos. Mas, às vezes, você não precisa de um conjunto de palavras. Uma única palavra lhe dá um sentido completo, como nestes casos aí que foram citados. Vamos lá. O primeiro dos porquês. Porquê separado e sem acento. A forma porquê separada e sem acento é a sequência de uma preposição, que é o por, mais um pronome interrogativo, que é o que. E aí vai formar quem? Por quê. Equivale a por qual razão, por qual motivo. Exemplo: desejo saber o porquê você voltou tão tarde.
Então, esse porquê ele é separado sem acento porque ele pode ser substituído por qual razão? Desejo saber por qual razão você chegou tão tarde em casa. Por que você comprou este casaco? Então, início de frase interrogativa, também temos o porquê separado e sem acento. Um dos porquês que nós estudamos muito anteriormente foi o porquê junto e sem acento, porque eles foram utilizados muito em respostas. Lembra que toda vez que eu via um porquê, eu dizia para vocês, eu explicava para que vocês já fossem se habituando. Mas vamos lá. Vamos aqui, ó. Eu tenho um resumo bem simplesinho aqui dos porquês. Porquê separado e sem acento é o quê? Pergunta. Por que você estuda? Pergunta. Porque junto sem acento? Resposta. Estudo porque quero passar. Por que separado com acento? Fim de frase. Vocês estudam por quê? Então, final de frase interrogativa, você vai usar o porquê separado. Sempre que se tratar de uma pergunta, usamos o porquê separado. Sempre que se tratar de uma pergunta, porquê separado. Só que se o porquê vier na frente, ele não tem acento. Se ele vier no final, aí ele vai ter um acento, como vocês estão vendo aí. E o porquê junto com acento. Esse porquê ele pode ser usado como um substantivo. Eu sei o porquê da sua dedicação. E esse porquê ele também pode ser trocado por uma palavra. Quem sabe qual é ela? Causa, razão e motivo. Ah, eu sei a causa da sua dedicação. Eu sei a razão da sua dedicação. Eu sei o motivo da sua dedicação. Então, aqui nós temos uma revisãozinha que ela pode ajudar muito a vocês na hora das atividades. Eu vou até compartilhar ela no grupo para facilitar para vocês, viu? Vamos agora para a página 164. Nós vamos praticar agora. Vamos lá, 164. Ô, tia, Oi. sabe que me lembrou esses cartões, essa frase que você falou que é tipo, vou deixar no grupo esse negócio para melhorar o negócio do porquê? Me lembrei na sala que nós colávamos um papelzinho falando. Algumas dicas, né? Isso é muito importante. Vamos lá, página 164. Todo mundo acompanhando, porque a gente não pode perder tempo, viu? Primeira questão. Vocês vão ligar. Então, fiquem atentos aí na leitura para ligar da forma correta. Leia as definições nos quadros abaixo e ligue-as aos seus correspondentes. Então, equivale à expressão pelo qual motivo. Qual desses porquês equivale a esta expressão? O porquê separado sem acento. Isso mesmo. Você vai ligar para o porquê separado sem acento. Tia, eu ia falar só que eu tava com medo de errar. Ele é usado em respostas. Qual é o porquê usado em respostas? O porquê junto sem acento. Porquê junto sem acento. É usado no final de frase interrogativa. Eu falei nesse instante desse porquê. O porquê separado e sem acento. Muito bem. Então, quando se trata de pergunta, os porquês são separados. Mas quando é no início, ele não tem acento. Mas quando é no final, necessita de acento. Eita, Jesus. Aumento, viu? Beleza. Próximo. Como substantivo usado no sentido de causa, razão, motivo.
Porque junto com acento. Porque junto e com acento. Então, vocês vão ligar essas alternativas para esses porquês aí. Vamos para a segunda questão, que também é fácil. Ó, complete com porquê, porquê, porquê. Porquês diferentes, né? Como vocês estão vendo no livro aí. Letra A. Ele está correndo. Por quê? Porque separado e com acento. Porque separado com acento. Ótimo. É uma pergunta. Então, o porquê é separado. E também o acento porque ele está no final. Frase. Então, precisa de acento. Muito bem. errei. Letra B. Letra B. Por que você não vem conosco? Porque separado sem acento. Sem acento. Muito Porque bem. está no início de frase. Muito bem. Por que separado? E também é uma frase interrogativa. Isso mesmo. É uma pergunta. Próximo. Eles perderam porque não treinaram muito. É porque juntos sem acento. Eita, que o Gabriel tá aqui, tá. Muito bem, Gabriel. Porque juntos sem acento. Letra D. Ela sabe. Tia? Separado de falar. Letra D. Ela sabe o porquê de tanta confusão. Porque junto com acento. Porque junto com acento. Ó, então vá no carro que depois eu vou. Vá no carro e depois eu vou. Só se for depois ele me leva aqui de novo. Não, eu tô terminando aqui uma aula. Só o Vinícius. Pronto, vamos lá, letra E. Eu estava na letra D, vamos para a letra E. Eu quero ver quem é que está prestando atenção agora. Letra E. Por que você não estudou? Porque separado sem acento. Eita, como estão escrevendo. De frase. Porque Separado sem acento. muito bem, estou gostando de ver, viu, das atividades dos porquês. Agora vamos para a terceira, vamos lá. Complete as frases adequadamente. Nessa questão, nós temos uma questão pessoal, então eu vou pular ela para que depois vocês façam da maneira de vocês. Ó, complete as frases adequadamente. Letra A, por que a? Então, aí vocês vão completar a frase. Lembrando que se tem porquê no começo, a frase ela é interrogativa. E também tem o que no final? Oi, tia? Se a frase tem porquê no início, a frase é interrogativa. Então, vai ter que ter o que no final? Qual um ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Isto mesmo, interrogação. Então, você vai formular uma pergunta e embaixo você vai formular uma resposta. Entendeu? Uhum. Vamos lá. Página 165 para finalizar. Na 165, vocês vão ter o seguinte. Numere de acordo com a legenda. Vamos lá. Usa-se no final da frase interrogativa. Qual é o porquê? Separado com acento. Que é o 2. É o porquê separado com acento. O número é 2. 2. Próximo.
Usa-se como substantivo. 4. 4. Porque junto Com acento. que no caso a gente vai colocar o número 4, não é? Próximo. Usa-se para responder. Porque junto sem acento. É o número 3. E equivale a por qual motivo para perguntas. Porque separado sem acento. Separado sem acento. É o número 1. Esta é a sequência da quarta questão. Vamos para a quinta. De acordo com o que você estudou sobre o uso dos porquês, justifique seu emprego nas seguintes frases. A professora não veio por quê? E aí, você vai falar deste porquê aí no final da frase. Você vai colocar o porquê que foi usado e dizer como é que se usa esse porquê. Porque separado com acento. E se usa no final de frase? Usa-se no final de frase. Interrogativas. Muito bem. Estou gostando de ver Ciúla e Gabriel. Esta foi a nossa letra A. Sim, tá final de final. Muito boa observação, viu, Enzio? Obrigada. Vamos lá, letra B. Por que você não foi à igreja? Qual é o porquê que a gente tem aí, ó? Porque junto, separado. Porque separado sem acento. Como é que a gente utiliza esse porquê? Ele é no início de frases interrogativas. Vamos deixar dessa forma mais simples. Início de frases interrogativas. E agora vamos para... Não, ainda temos a C. Letra A. Letra B. E agora a letra C. Os alunos não sabem porque não houve aula. Porque separado sem acento. O porquê separado sem acento. Porquê separado sem acento. Muito bem, Júnior. E aí, quando se usa esse porquê separado sem acento? Que nem o negócio. Início de frase interrogativa. Mas aí, no caso, não está no início. Ele pode ser substituído por qual expressão? Por qual motivo? Muito bem. Então, a gente pode colocar equivale A expressão por qual motivo? a... Expressão por qual motivo? Pode ser também assim, viu? Por qual motivo? Fecha aspas. E vamos para a letra D. Nem a própria mãe sabia o porquê de tanta irritação. E aí, esse porquê junto com o acento? Tia, ele é usado em causa, razão ou motivo. Como substantivo. Ele é usado como substantivo, muito bem. Causa, razão ou motivo. E também pode ser substituído por causa, razão ou motivo. É motivo. Pronto. Letra E para a gente finalizar. Júlia não veio porque estava doente. Esse porquê é de uma explicação. E aí? É o porquê junto sem acento. E é usado em resposta. É usado em resposta. Pode ser. Usa-se em resposta. Mas também nós temos que complementar, viu?
e com a função de causa, razão ou motivo. Ô, tia. Oi. Causa, razão e motivo não é não com o porquê com acento? Como é? A função de causa, razão e motivo não é com porquê junto e com acento? É. Meu Deus. Vamos lá para o assunto. Ó. Porquê junto sem acento? Olha, preste atenção. Tia, página 166. Qual motivo e por qual razão? Nós trocou, acho. Então, vamos lá na página 163 para vocês verem. Realmente, se você você pode se resumir, você pode usar a forma resumida para entender melhor que este porquê ele é utilizado em respostas, mas ele é utilizado também como uma explicação. E vocês estão vendo aí na página 163 que ele pode ser utilizado com uma função causal que indica causa, razão ou motivo. Pode prestar atenção aí na página 163. Viu? E aí, finalizamos. Sim. Depois vocês olhem novamente o assunto. Vocês sabem que ele é fácil, porém ele tem algumas regras. E essas regras elas têm que ser estudadas para que vocês vão memorizando. E nós vamos finalizar aqui. Amanhã não haverá aula, né? Amanhã tem quê? Vão para lá, vão receber o boletim de vocês. Tá tudo separado para que vocês recebam. Tia, eu tirei uma nota boa. Tia, o quinto ano vai 8 horas, né, tia? Tia, eu tirei uma nota boa. Ô, tia, precisa de farda? 8 a 8h30. Eu já coloquei alarme. Veja, 8 a 8h40, viu? Estou aguardando. Tia, precisa de farda? 7h50, tia, porque... Arthur Correia, amanhã você vai receber seu boletim, tá? Vou deixar o suspense para vocês saberem, se ficarem pensando se passaram ou não. Tia, não precisa não, né, de farda? Tia. Não, acho que não precisa não, de farda, viu? Até amanhã, viu? Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.